Enterrado nas profundezas do noroeste do Canadá, existe um desfiladeiro tão remoto, tão intocado e tão temido que até os exploradores mais experientes se aproximam com cautela silenciosa. Uma faixa amaldiçoada e desabitada de floresta selvagem, aninhada nas montanhas Mackenzie. Ela se estende por mais de 28 mil quilômetros quadrados. E desde a época que era habitada apenas por tribos indígenas, os povos já temiam o que não podiam ver. Presenças invisíveis, percebidas apenas por sussurros que ecoavam por toda a vastidão da floresta, fazendo mesmo os homens mais corajosos temerem diante o desconhecido. Luzes são vistas de um lado para o outro. Um lobo branco de tamanho grotesco é temido, pois acreditam ser um espírito antigo, e se deparar com ele é sinal de mau presságio. Corpos sem cabeça foram encontrados ano após ano, neste vale ancestral que alguns moradores locais ainda se recusam a entrar. Eles o chamam de Nahanni, mas nós o conhecemos como o Vale dos Homens Sem Cabeça. Não há estradas aqui, nem cidades, muito menos sinal de celular. Para chegar lá, é preciso voar em um hidroavião ou descer pelo rio. Isso se as corredeiras não te engolirem primeiro. Mas para aqueles poucos que ousaram fazer essa jornada, garimpeiros, caçadores e até guardas florestais, muitos nunca voltaram. E os que retornaram nunca mais foram os mesmos. Isso não é uma lenda, esses eventos são reais. Estão documentados em antigos arquivos da Polícia Montada do Canadá, em diários de caçadores e em histórias passadas pelos Dene e outras nações indígenas ao longo das gerações. Para eles, esse lugar é conhecido simplesmente como o Lugar dos Espíritos, um lugar que você pode entrar, mas talvez nunca mais consiga sair. Para entendermos toda essa história e principalmente as suas origens, precisamos voltar no tempo em que todas essas terras eram habitadas apenas por tribos. Dentre os mais temidos moradores originais estavam os Nahá, ou Nakanni, uma tribo guerreira descrita como gigantes peludos, envergando pele de ovelha e armaduras de madeira, empunhando lanças e também machados. Eles descendiam das montanhas silenciosamente para saquear as aldeias Dene, capturando mulheres e crianças e mutilando os sobreviventes. Eles eram temidos nos quatro cantos e praticamente atacavam a todos que se atrevessem a entrar em seu território. Sem piedade, por onde passavam só ficavam os corpos. Cansados do terror constante, os Dene organizaram uma emboscada. Num fim de noite, adentraram o território dos Nakanni, apenas para encontrar nenhum sinal de vida, nenhum grito, nenhuma fogueira. Os Nakanni simplesmente desapareceram. Deixaram para trás apenas um eco de dúvida. Foi emboscada, massacre ou fugiram para um destino desconhecido. Com o tempo surgiram murmúrios de que eles migraram, talvez se tornassem os Navajo no sul dos Estados Unidos. Mas a verdade absoluta continua oculta, perdida entre lendas e desaparecimentos. O que permanece claro e profundamente perturbador é que foi ali, nesse solo remoto, que tudo começou. Desde então, o vale assombra milhares de corações e mentes, alimentando seu místico legado escuro. Mas o que exatamente está acontecendo no Vale de Nahanni? Por que tantas vidas se perdem e corpos são encontrados sem cabeças? E por que mesmo após mais de um século de horrores, esse lugar continua quase totalmente fora dos olhos do público?
Muito antes dos garimpeiros sequer colocarem os pés por lá, o povo Din já havia marcado o vale como terra proibida. Eles contavam histórias de feras estranhas, espíritos invisíveis e uma terra que não dava boas-vindas aos vivos. Deram-lhe nomes que em tradução livre significam o lugar onde as pessoas desaparecem e a terra dos espíritos malignos. Até hoje muitos dos anciãos se recusam a pronunciar seu verdadeiro nome em voz alta. Entre as histórias antigas mais temidas está a do Errila, uma criatura gigantesca semelhante a um lobo, com ombros largos e pelagem branca como a neve. Dizem que ela se move silenciosamente entre as árvores, com os olhos que brilham como gelo. E sua chegada é sempre seguida pela morte. Depois, existem os relatos sobre os Nuklok, seres humanoides, baixos e cobertos por pelos escuros. Eles andam eretos como homens, mas falam em uma linguagem que ninguém consegue entender. Vários caçadores relataram encontros com essas criaturas no início do século XX, e todos mencionaram uma sensação esmagadora de pavor ao estarem perto deles. Para os Din, Nahanni não era apenas um lugar para acampar ou caçar, era um lugar para ser evitado a todo custo, porque aqueles poucos que ousavam entrar ou voltavam insanos ou nunca mais eram vistos. O aviso era claro: o que quer que viva no vale não quer ser encontrado. Os primeiros registros oficiais de que algo realmente errado acontecia lá surgiram no início dos anos 1900, durante o auge da corrida do ouro. 2 irmãos, Willie e Frank MacLeod, entraram no vale, acreditando em rumores sobre uma mina de ouro perdida, enterrada em algum ponto do rio Saltnakanni. Eram experientes na floresta, bem equipados e acostumados a condições difíceis. Mesmo assim, nunca voltaram. 1 ano havia se passado sem notícias, e finalmente uma equipe de busca foi enviada, e o que encontraram mudaria a história de Nakanni para sempre. O barco dos irmãos MacLeod foi encontrado em pé, cuidadosamente guardado na margem do rio. O acampamento ainda estava montado, mas a poucos metros entre os salgueiros encontraram os 2 corpos. Estavam totalmente vestidos, os rifles intocados, sem sinais de ataque animal, sem pegadas, sem trilha de sangue. E o mais perturbador, ambos haviam sido decapitados. Suas cabeças nunca foram encontradas, nenhum vestígio sequer. O relatório do legista, arquivado pela polícia montada, foi inconclusivo. Não ofereceu teoria, nem a causa da morte, nem o motivo, apenas o número de corpos. A imprensa da época fez a festa, os jornais apelidaram o local como o Vale dos Homens Sem Cabeça, e nas décadas seguintes esse nome permaneceu. Mas os MacLeod foram só o começo. Em 1917, outro garimpeiro, Martin Jorgensen, construiu uma pequena cabana às margens do rio Flat. Escrevia cartas entusiasmadas sobre a promessa do ouro, e então, silêncio. Meses depois, uma nova busca foi realizada. A cabana havia sido reduzida a cinzas. Entre os destroços encontraram seu corpo, e como os irmãos MacLeod, sem cabeça. Não foi um ataque de urso, o corpo estava queimado, mas completamente intacto. Seus suprimentos não haviam sido tocados, e nenhum animal na região decapita suas presas. Agora os rumores viraram alertas. Trabalhadores começaram a chamar a área de amaldiçoada. E as mortes continuaram a acontecer. Algumas confirmadas, outras sussurradas, mas o padrão se manteve. Isolamento, decapitação, mistério nunca resolvido. Alguns foram encontrados mortos, outros simplesmente desapareceram.
Barracas intactas, fogueiras ainda acesas, nenhum sinal de luta, nada. Documentos oficiais mantiveram tudo em silêncio, mas entre os pilotos, policiais e antigos barqueiros do rio, a lenda de Nahani só ficou mais sombria. Eles contavam histórias, não apenas de desaparecimentos, mas de luzes estranhas, criaturas gigantescas e pegadas que terminavam no meio da neve. Quanto mais fundo você vai no vale, menos ele se parece com qualquer floresta comum. Até caçadores veteranos falavam de um silêncio estranho, não pacífico, mas atento. Como se algo estivesse sempre por perto, mas nunca fosse visto. Com o tempo, começaram a surgir relatos de uma criatura diferente de tudo que já foi documentado na fauna do Canadá. Uma criatura enorme, de pelos brancos e tão silenciosa quanto a queda da neve foi vista por diversas vezes. Alguns disseram que parecia um lobo, mas era grande demais, largo demais e totalmente destemido diante dos humanos. Essa criatura ficou conhecida como Errila. Diferente de um caçador de matilha, o Errilha se move sozinho. Seus rastros são largos e profundos, frequentemente vistos cruzando riachos congelados ou ao lado de acampamentos que desapareceram. Não deixa fezes nem rastros de cheiro e, quando mata, o faz de forma limpa. No verão de 1965, o aventureiro americano Frank Graves liderou uma expedição no sul do Vale Nahani em busca do Pé Grande, mas acabou tendo um encontro arrepiante com o Errila. Enquanto acampava no vale remoto, Graves e um guia indígena Jim estavam caçando. Graves permaneceu num platô gramado enquanto seu guia avançava com o cão. De repente, um enorme animal branco como a neve surgiu da vegetação. A princípio, ele pensou que fosse um urso polar, mas logo percebeu que essa criatura era semelhante a um lobo, com pernas longas, cabeça larga e achatada e orelhas pequenas. Armado com uma espingarda calibre 12, Graves atirou a queima-roupa. Mas a criatura mal se mexeu, não mostrou sinal de ferimento e calmamente se virou para a mata, mesmo após o segundo disparo. Ao ouvir os disparos, o guia indígena que o acompanhava correu de volta ao acampamento e, ao saber o que havia acontecido, ficou alarmado e insistiu que partissem imediatamente. Ele explicou que aquela besta branca não era um lobo comum, mas uma criatura conhecida nas lendas locais. São extremamente raras, quase impossíveis de se matar, e dizem que algumas vivem o ano todo nas montanhas Mackenzie. Graves mais tarde descreveu a criatura como um lobo bombado, devido ao seu porte massivo e resistência antinatural. Entre as comunidades indígenas, o Errila é considerado um executor espiritual, um presságio de morte, um guardião de terras sagradas ou até mesmo uma entidade metamórfica ligada à própria terra. Mas ele não é a única criatura que ronda esses canyons. Testemunhas descrevem humanoides musculosos e baixos, cobertos por pelos pretos com rostos largos e olhos profundos. Eles andam eretos, se comunicam numa linguagem rápida e desaparecem assim que alguém tenta segui-los. Esses são os Nuklok, outro criptídeo nativo das lendas Nahani. Diferente dos relatos de Sasquatch em outras regiões, os Nuklok são menores e mais agressivos. Registros desses seres estranhos existem há gerações no Vale Nahani, e quem cruzou com eles jamais esqueceu. Era primavera de 1964 em Fort Liard, um povoado tranquilo ao noroeste da bacia do rio Nahani. A floresta estava úmida com um degelo. Um caçador chamado John Baptiste andava com cautela na mata, procurando sinais de movimento. E então, ele congelou.
A apenas 6 metros de distância estava uma figura baixa, larga e peluda, com o rosto cercado por uma barba negra emaranhada. Era um humano, mas não era. Estava nu, seus olhos se encontraram os deles por um instante. Então rosnou e desapareceu entre as árvores. Mais tarde, John afirmou: não era um homem, era outra coisa. Nas semanas que se seguiram, outro encontro, outro rosto, à beira da razão. Desta vez, ao longo do rio Salt Nahani, onde ele serpenteia pelo sopé das montanhas. Numa cabana à beira do rio, uma mulher Din tecia um cesto tranquila em sua sala. A noite estava calma. Então, sem aviso, ela sentiu que estava sendo observada. E quando olhou para a janela, algo a espiava. Um rosto peludo, largo, com olhos fundos que não piscavam. Ela saltou, agarrou os filhos e correu para fora, mas a coisa havia sumido. Só restava o silêncio e a lembrança daquele rosto. O verão passou e no outono esses seres voltaram. Desta vez, ao leste de Fort Simpson, onde o rio Mackenzie encontra o limite de Nahani. Um garoto de 14 anos chamado Jerry e seu pai foram verificar o motivo dos latidos desesperados do seu cão. E então o viram. Ali, além da clareira, estava uma figura tarracata, com menos de 1,5 metros de altura, coberta de pelos pretos. Usava uma veste rústica de couro na cintura e segurava um porrete de pedra. Ficou parado como uma estátua observando, e então o cachorro latiu novamente e ele desapareceu. Sem pegadas, sem som, apenas uma clareira onde antes estivera. Até hoje os moradores locais os chamam de Nuklok, os homens do mato. Eles andam como a gente, mas não são como nós. E quando aparece, nunca se aproximam, apenas observam. Mas nem todos os que entram no vale encontram essas criaturas. Alguns não veem nada, eles simplesmente desaparecem. Além dos criptídeos, a região é marcada por um histórico assustador de desaparecimentos, súbitos, inexplicáveis e permanentes. Em 1926, uma mulher chamada Annie Lefert entrou no vale com um grupo de caçadores. Certa manhã, simplesmente desapareceu no acampamento. Após dias de busca, um dos caçadores afirmou ter visto Annie no alto de um penhasco, se arrastando nua com olhos arregalados. Mas antes que alguém a alcançasse, ela correu para a mata e nunca mais foi encontrada. Alguns dizem que enlouqueceu, outros acreditam que algo no vale a reivindicou ou a transformou. 2 anos depois, em 1928, o caçador Angus Hall desapareceu enquanto rastreava alces por uma passagem ao sul. Seu último paradeiro conhecido foi próximo a um riacho congelado. Seus rastros terminaram na neve, sem sinais de queda, sem sangue, sem equipamentos. Era como se tivesse evaporado no ar. Em 1936, John Mulholland e Bill Epia sumiram enquanto trabalhavam numa trilha de armadilhas perto do Lago Glacier. O acampamento deles foi encontrado mais tarde, queimado até o chão, mas sem restos humanos. O lago estava completamente congelado. Eles tinham comida, combustível e armas. Mesmo assim, nunca mais foram vistos. E em 1961, Orval, Bill Webb e Tom Papps desapareceram enquanto caminhavam rumo a Nahani. Estavam com pouca comida, mas não eram inexperientes. Sem destroços, sem roupas, sem ossos. Apenas um silêncio vazio, onde antes havia 3 homens. Para cada uma dessas histórias, o desfecho permanece um mistério. Apenas acampamentos abandonados,
abrigos queimados, pegadas que terminam no meio do nada e uma floresta que guarda o que ela toma. Mas mesmo aqueles que zombam de lendas, que riem de criptídeos e maldições, têm dificuldade em explicar as luzes. Desde a década de 1920, caçadores, pilotos de pequenos aviões e funcionários de parques relatam luzes misteriosas dançando sobre as cristas das montanhas. Não eram estrelas cadentes, nem lanternas, nem aeronaves conhecidas. Testemunhas descrevem orbes luminosos, geralmente alaranjados ou azulados, que se movem contra o vento, pairam em silêncio absoluto ou caem repentinamente por trás dos cânions, só para reaparecer quilômetros adiante segundos depois. Ainda hoje, guias locais e aviões de passagem falam sobre o mesmo fenômeno. Esferas brilhantes e silenciosas flutuando logo acima da copa das árvores, antes de desaparecerem na névoa. Alguns acreditam que sejam anomalias atmosféricas, outros acham que são algo mais antigo. Os Din chamam de luzes espirituais, avisos de que a Terra está observando. Mas o mistério mais sombrio dos céus aconteceu em 1962. Naquele ano, múltiplos acidentes aéreos deram a uma parte das montanhas um novo sombrio nome: a Cordilheira dos Funerais. Em janeiro de 1962, o documentarista Angus Blake Mackenzie caiu com seu Cessna 180 perto do Lago Macmillan, a oeste da Cordilheira Nahanni. Por milagre divino, ele sobreviveu ileso ao acidente. E durante este tempo, ele manteve um diário detalhado esperando por seu resgate durante mais de um mês. Mas quando a equipe de busca finalmente chegou aos destroços, Mackenzie havia desaparecido. O acampamento estava intocado. Seu diário estava aberto no dia 42 ao lado de seus equipamentos. Mas não havia sinal de luta, nem corpo, nada. Naquele mesmo ano, outro avião caiu em uma seção próxima da cordilheira. Socorristas encontraram o corpo nos destroços, mas os outros 3, passageiros e piloto, nunca foram encontrados. Apesar de buscas intensas por terra e ar, nenhum vestígio jamais foi recuperado. Até hoje, ambos os eventos permanecem sem solução. Entre os Din, se diz que essas luzes não são objetos, mas portais. Janelas entre mundos, locais onde o véu é mais fino e algo pode atravessar. Há quem acredite que essas luzes não estão nos observando, estão esperando. Seja o que forem, elas persistem e não estão indo embora. Então, o que explica os desaparecimentos, os corpos decapitados e as luzes brilhando no céu? A verdade é, ninguém sabe ao certo. Mas ao longo dos anos surgiram muitas teorias, algumas científicas, outras sobrenaturais, mas todas perturbadoras. Uma delas sugere que o Vale Nahanni está sob uma anomalia magnética, um lugar onde as forças naturais da Terra distorcem sinais de rádio e alteram a percepção do tempo, provocando alucinações. Pesquisadores apontam para concentrações raras de minerais no subsolo, que poderiam interferir em equipamentos elétricos e até no cérebro humano. Mas isso não explica as cabeças ausentes. Outros acreditam que a região é um portal de energia natural, lugares onde a realidade parece se romper, onde dimensões se sobrepõem. Tempo, espaço e até a vida não seguem as mesmas regras. E há ainda os que acreditam em uma explicação mais antiga. Pois aqui a Terra se lembra, e seja por espírito, criatura ou força desconhecida, o Nahanni não dá boas-vindas aos forasteiros, pelo menos não sem um custo. Até hoje, mesmo com imagens de satélite mapeando cada centímetro do planeta,
Aqui não há vilas, não há estruturas permanentes, não há trilhas pelo vale. As pessoas passam por cima, mas ninguém na verdade fica. Quanto mais tempo se passa no Nahani, mais você começa a entender o que os locais sempre souberam. É um lugar de avisos, de limites. E aqueles que os cruzam raramente têm a chance de alertar os outros. Em uma era de exploração tecnológica e vigilância global, mistérios verdadeiros são cada vez mais raros. Mas nas regiões selvagens e remotas do norte do Canadá, eles ainda vivem. O Vale não oferece explicações para os desaparecidos, nem respostas para os mutilados, e nenhum alívio para as famílias que ainda esperam. Ele simplesmente existe, imenso, intocado e implacável. E talvez seja isso que o torna ainda mais assustador, porque mesmo através dos séculos, com idas e vindas de diferentes povos, o Nahani permaneceu, silencioso e inquebrável. Ele não quer atenção, não quer ser explicado, ele apenas espera. Os Din acreditam que ali existe um limite sagrado, um ponto onde o mundo espiritual e o físico se confundem, onde as leis naturais e sobrenaturais deixam de se aplicar. E aqueles que atravessam essa linha não correm o risco apenas de se perder, correm o risco de serem tomados, e seus segredos permanecem enterrados no Vale dos Homens Sem Cabeça.